Desde domingo passado não voltou ainda. Eu queria nessa noite, antes de qualquer coisa, dizer para você que você poderia, por amor da sua alma, ficar bem ligado, porque no final do culto, depois da mensagem, eu não sei, quando eu estou assim um pouco, posso dizer, com o coração apertado, Deus está querendo me prensar de alguma maneira, de alguma forma. E o que eu quero pedir para você é que no final dessa mensagem, eu vou pedir para ser feito 4 filas diferentes de pessoas. E eu quero que você saiba, eu quero que você entenda em que fila dessas você está, em que posição você está, em que posição a sua vida se encontra. Não vão me ver pular, gritar da cambalhota, porque nem voz para isso eu tenho hoje. Mas eu queria que você entendesse a mensagem. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Amém. Por eu estar aqui? Glória a Deus. E vou acabar acreditando em vocês uma hora dessa, viu? Abra a Bíblia. Vamos lá para a Bíblia, para a palavra de Deus. Quem quer saber o que estava acontecendo aí? Dos que não sabem ainda. Quem quer saber? Eu vou contar para vocês. Estava pegando fogo na caixa d'água. Pronto. Não preocupa não. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Livro de Marcos, livro do moço do apóstolo Pedro. Moço do apóstolo Pedro. Marcos, capítulo 14. Versículos 32 a 36. Livro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 36. Quantos encontraram? Amém. Diz assim: foram a um lugar chamado Getsêmani. Onde eles foram? Getsêmani. E Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. O que disse Jesus? Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Quem foi com ele? Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e a angustiar. O que teve Jesus? Pavor e angústia. Meu Deus. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava para que, se possível fosse, passasse dele aquela hora. Ele orava para quê? Não, se possível fosse, passasse dele aquela hora. Ele orou para quê? Se possível fosse, passasse dele aquela hora. Então dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Seja, porém, o quê? O que eu quero, mas sim o que tu queres. Não seja aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, fechando o que Jesus estava proferindo aqui, nós vamos para o livro de Salmo, livro de número 30, para fazer um complemento dessa mensagem. 30, versos 1 ao 5. Salmo 30, versos 1 ao 5. Bem rapidinho para nós ganharmos tempo, que não temos tanto tempo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus eterno, Pai das luzes, nós te adoramos mais uma vez e queremos falar contigo, Senhor. A tua igreja quer pedir a ti nessa noite uma palavra, Senhor, ao coração de cada um, ao nosso coração. E esses homens, essas mulheres que vieram aqui,
Eles não vieram aqui para ouvir a minha voz, mas a tua, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai falar daqui até lá, porque até eu estou surpreso do texto que o Senhor me deu, Pai. Mas eu sei que o Senhor quer fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor quer levantar um clamor profético nessa igreja nessa noite. Eu sei que o Senhor quer levantar um povo profético aqui nessa noite. E por isso, Deus, nós te adoramos e bendizemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Perdão, irmãos, pela garganta aí, porque não vai. Mas eu estava dizendo aos irmãos que quando eu fico um pouco melancólico, um dia melancólico, não que eu estou triste, mas nós passamos boa parte do dia junto com amigos, junto com irmãos, mas nada hoje estava bom para mim, nada. Eu olhava em alguns momentos caindo granizo, em outros momentos um sol, em determinado momento do dia o sol estava um pouco quente, mas nada disso hoje estava bom para mim. Eu olhava para tudo, para todas as situações, talvez pensava eu, que falando com a minha família no Brasil eu poderia melhorar. Eu tentei ligar na minha casa, minha mãe estava para Goiânia. Eu tentei ligar em Goiânia, na casa de minha irmã, não consegui falar com ninguém, estavam todos fora de casa. Tentei falar no celular dela, também desligado. E Deus não deixou de forma alguma eu falar com ninguém da minha família, a não ser com meu sobrinho que estava no posto de gasolina trabalhando. Porém, aquilo não foi embora. Pensava eu que se eu orasse um pouco, o alento do Espírito Santo, porque ele é doce, ele é meigo, é suave, ele poderia suavizar meu coração. E eu orei, busquei, pedi: Espírito Santo, tu és doce, meigo e suave, conforta-me, eu não quero estar assim. E nada fez diferença. E então o próprio Espírito Santo me levou a um caminho do qual eu ainda não preguei até hoje, a uma palavra da qual eu ainda não preguei até hoje. E então eu entendi que quando Deus quer falar algo com a igreja, é necessário que Ele coloque no profeta o espírito da palavra que Ele quer proferir à igreja. E nós passamos ontem, anteontem, sexta-feira, eu estava ainda quinta-feira no trabalho, conversando com alguém, e ele disse assim: amanhã é feriado. Eu disse: sim, mas que feriado que é? Ele olhou para mim e disse: em que país, em que mundo você vive? Eu falei: em Londres. Ele falou: você nunca ouviu falar da morte de Cristo? Eu disse: Jesus, que vergonha. E de lá para cá, isso tomou conta do meu coração. Quando ele disse: você nunca ouviu falar da morte de Jesus? Aquilo tomou conta do meu coração e essa melancolia começou desde aquele dia, na quinta-feira. E hoje nada estava bom. Mesmo sendo a Páscoa, nada para mim hoje estava bom. Não estava um dia assim de que tudo dá errado, não é isso. Mas quando o Senhor falou comigo, depois de orar, depois de tentar buscar alento com a família, Deus mostrou o meu coração, falou: meu filho, eu quero uma palavra para a igreja, para eles lembrarem, para eles voltar a lembrar do que eu fiz por eles, do sacrifício, da ressurreição, do verdadeiro sentido do cristianismo. Nós vivemos dias em que nós vivemos o cristianismo como se fosse uma mera aglomeração social. Eu tenho que ir à igreja domingo, eu faço parte do grupo, do coral. Não, eu sou obreiro da igreja. Não, eu sou líder de senhoras, sou um diácono na igreja, eu tenho que ir. Parece que nós estamos vivendo dias em que nós vivemos a fé cristã como se fosse uma mera legalidade. E Deus me despertou para isso. E disse: eu não quero ver a minha igreja dessa forma. A minha igreja está parecendo, vamos dizer assim, uma liturgia católica. Quando nós entramos na igreja, nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Daqui a pouco vai ser cantado hinos, daqui mais a pouco vai ser ministrado dízimo e oferta, e um pouco mais nós vamos ouvir o pregador pregar, e depois terão os avisos, ou quem sabe os avisos no meio do culto. Mas a verdade é que nós estamos entrando por um caminho de liturgia, e Deus está preocupado com isso.
Alguns tempos atrás, Deus falava comigo, falava: o meu povo tem me colocado numa caixinha de sapato. O meu povo tem tentado me enquadrar e fazer com que eu haja da forma em que eles querem. E Deus está preocupado em nos mostrar que nós somos uma geração de adoradores, mas também de profetas. Aleluia. Está se levantando nessa igreja um clamor profético. E aqui, no texto em que nós lemos, o próprio Cristo estava nas suas últimas 12 horas. A Bíblia diz que ele então, após uma grande vitória, que ele tinha acabado de entrar em Jerusalém. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir sobre a entrada triunfal em Jerusalém, da qual os homens, mulheres iam quebrando ramos e colocando para que Cristo, montado sobre o jumento, passasse sobre aqueles ramos, e eles diziam: bendito seja o rei, quem vem em nome do Senhor, e clamavam, e os fariseus diziam: fala para esse povo calar a boca, e Jesus dizia: não, é minha hora, é o meu momento, se eu mando esse povo calar, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Jesus estava dizendo: chegou o momento do Filho do Homem, chegou a hora do Filho do Homem, ninguém pode impedir o Filho do Homem agora. E Jesus entra em Jerusalém na entrada triunfal. Logo após aquilo, bate uma depressão no mestre, bate uma tristeza no mestre, porque após uma grande vitória de Cristo, eu aprendi com ele isso, e queria que você aprendesse nessa noite. Após uma grande vitória, não pense você que você tem que marcar para ir para uma churrascaria, não. Não pense você que vai marcar com os amigos para ir para uma pizzaria comemorar. Após grandes vitórias, Cristo sempre ia orar e se retirava do povo. Porque sempre que você tiver uma grande vitória, virá uma grande retaliação de Satanás por trás. Ele vai ficar tão furioso, que ele vai dizer assim: ele ganhou no momento, mas eu ainda derroto ele. E ele vai querer agir com uma forma furiosa para cima de você. E Jesus sabia disso. Conhecedor, diz a Bíblia, momentos antes dele ser entregue, às 12 últimas horas de Jesus, Jesus sai com os 11 discípulos. Judas Iscariote já não estava com o mestre, e a Bíblia diz que ele os chamou para um jardim, chamado Getsêmani, que outras traduções dizem o horto, que era o lugar de prensar, de malhar a oliveira para que saísse o óleo. Seria a tradução correta, a prensa do azeite. Mas Jesus então ele vai para aquele lugar para buscar a presença do Pai, porque ele sabia que o que esperava ele era coisa muito forte. Ele sabia que o que viria para ele em momentos, em algumas horas, seria algo crucial da sua vida. Seria como se Jesus próprio tivesse os seus 3 anos de ministério e dissesse: agora chegou a hora, chegou o momento. Alguns dias atrás nós fomos para o parque, um parque aí, o Fernando, todos jovens e pessoal, o pastor foi, e nós chegamos lá. E quando nós subimos numa primeira montanha, que era no escuro, uma montanha russa, sei lá como era aquilo, porque era no escuro, não tinha nem como ver, que eu sentei e eles disseram assim: ela vai arrancar para trás. Eu falei: meu Deus, aonde eu estou? E aquilo arrancou comigo para trás, eu não via nada, e só via o mundo virar e de cabeça para baixo, e aquilo, quando aquilo parou, eu falei: não ande mais nenhum, não ande mais nenhum. Então eu posso imaginar que o coração do mestre, de Cristo, estava como o meu naquele momento. Chegou a hora, chegou o momento. E se ele pudesse, tivesse na minha situação, ele diria também: não quero andar aqui, parei. Mas para Jesus não tinha volta. Ou era entrar nessa montanha russa, ou era entrar nessa montanha russa. O caráter de Cristo sempre foi dividido em 2 pessoas. Por quê? Porque Deus, vendo que o homem não conseguia salvar, o homem, ele nunca conseguiu ser perfeito diante de Deus. E o plano da salvação, não pense você que lá no Éden, a profecia que Deus disse para a serpente: da semente da mulher eu levantarei um que esmagará a tua cabeça. Não pense você que aquela profecia já foi direto para o Filho de Deus. Não foi isso. Por quê? Porque homens tentaram fazer essa obra. Visto que homens tentaram, e que nem o céu sabia que o Filho de Deus faria isso, os anjos se ofereceram. Os próprios anjos disseram para Deus: nós podemos ir lá, nós vamos conseguir, nós vamos fazer a redenção da raça humana. Homens como Moisés tentou, e um certo dia diante da rocha, com a ira tremenda, ele feriu a rocha, que saiu água dela, e Deus disse para Moisés: você já era, Moisés. Homens como Abraão tentou, o pai na fé, o nosso